E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar uma série de explicações de como funcionam as coisas. E a primeira é panela de pressão. Utensílio utilizado na cozinha, mas tem um detalhe: precisa bastante atenção, fazer sempre limpeza e seguir as recomendações. Nunca colocar a quantidade de líquido ou sólido suficiente que ela aguenta. Tem gente que a panela é 2,5 litros, quer colocar 3 litros. E a gente já sabe o que acontece, né? Bum! Então vamos lá. Se liga aqui. Nós temos que a panela de pressão, o primeiro estudo dela veio de 1697, de um físico chamado Denis Papin. Ele é o inventor da primeira panela de pressão. Era tanto que essa danada era conhecida como amolecedor de ossos. Olha só que interessante. Sabe por quê? Colocava o osso dentro desse negócio aí, ficava bem molinho, tá certo? Mas tem uma explicação física para isso. Vamos lá? Então, olha só. O que consiste a panela de pressão? Primeiro, que a panela de pressão, ela tem uma válvula. Essa válvula aqui, ela regula a pressão. Caso essa válvula aqui não comece a girar e a temperatura aumentar, acontece um grande acidente, né, vindo até mesmo a explodir e a ferir uma pessoa. Por isso que a gente tem nas panelas de pressões que nós chamamos de válvula de segurança, que é isso aqui, vou mostrar minha panela velha, válvula de segurança, tá certo? Isso aqui é a válvula de controle de pressão. Então o que acontece? A panela de pressão, ao receber calor da chama, a temperatura aumenta, consequentemente, né, a temperatura aumentar aqui dentro, a pressão também vai aumentar, mas ela só aumenta até um certo valor. Gente, não esquece, se a gente for cozinhar algo sem a tampa, sem aumentar a pressão, a nível normal de pressão e temperatura, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Então ela ferve normalmente. Mas por que na panela de pressão o cozimento é mais rápido? Simplesmente porque a água entra em ebulição a aproximadamente 120 graus Celsius. Então a agitação molecular é maior, consequentemente, o cozimento se torna mais rápido. Agora um detalhe, quando a panela de pressão começar a fazer aquele negócio, pode baixar, tá certo? O fogo, ela vai continuar normalmente, tá certo? Bandeira, já foi questão de Enem? Sim, já foi questão de Enem. Um detalhe. Professor, e se eu colocar muito líquido aqui, se eu encher a panela de pressão todinha, o que pode acontecer? O líquido tampar as saídas da válvula de pressão e também da válvula de controle. E aí acontece uma explosão. Olha só que interessante, tá certo? Vamos tentar interpretar o gráfico. Eu vou sempre estar mexendo com vocês e gráfico, tá bom? Então eu tenho uma temperatura, sei lá, de 0 graus Celsius a uma pressão normal. E aí o que acontece? Eu começo a aumentar a temperatura, tá certo? Com o aumento da temperatura, a pressão ela também vai começar o quê? A aumentar, 50 graus Celsius, 1 atm. Aí eu vou passando, 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, aproximadamente 98, beleza? Desculpa, 50 vai estar aqui, não vai estar não, vai menos de 1 aqui, beleza? Aí 100 graus Celsius, 1 atm, aí eu vou aumentando, 110, o que acontece com a pressão? Ela já aumentou. Então, 120 graus Celsius, a panela começa a fazer aquele barulhozinho. Quando ele faz esse barulhozinho, está muito próximo de 2 atm, então a pressão aumentou. Com o aumento da pressão, aumenta-se o que? O ponto de ebulição. E aí, tranquilo. Agora, olha só o problema aqui, se essa temperatura ela tende a um valor aumentar, beleza? A pressão tende também a ficar maior. E a panela não suporta e acaba por explodir. Então, quando ela começar no é porque a pressão está o quê? Equilibrada. Então ela vai ficar aproximadamente a 2, tá certo? A 2 atm e vai estar a água lá fervendo a 120 graus Celsius. Por isso que cozinha mais rápido. Tudo bem? Tranquilo? Professor, o que acontece? Vamos olhar uma questão aí para a gente ver? Bora lá. Olha só o que diz a questão. Essa questão caiu no Enem, viu, gente?
A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Ponto. Isso tranquilo, normal. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central, sobre a qual assenta um peso que controla a panela de pressão. Quando ele fala do peso, é esse cara aqui, ó. Beleza? A panela tá velha. Fiquei na promessa de comprar uma nova. E aí o que diz? Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada do seu interior, no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. Essa limpeza, galera, sempre a gente o quê? Tirar essa válvulazinha, tirar porque fica muito gordura. Colocar água quente, tá certo? Então vai estar essa gordura ela vai estar saindo e não tampando o orifício. O esquema da panela de pressão e o diagrama de fase da água são apresentados abaixo, tranquilo? Então tá aqui, a panela recebeu calor, está recebendo calor, a temperatura está aumentando, a válvula de segurança está tudo tranquilo aí. Então vamos lá, ó. Eu vou ter pressão, né? 20, está aqui nesse ponto, 40. Quando eu tenho 60 graus Celsius, já vai aumentando. 80 aumentou, 100 já fica por aqui, 1 atm, porque a água entra em ebulição normalmente a 100 graus Celsius, né? 120, ó, tá aqui 120, onde é o ponto que tá, 140, é um gráfico exponencial, tá certo? Então, simplesmente aqui com o aumento da temperatura, a pressão vai cada vez crescendo mais rapidamente. Aí ele diz, a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos, e isso se deve, vamos lá, a pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Espera aí, se a pressão no interior é igual à pressão externa, a temperatura de ebulição da água é para ser 100 graus Celsius. E não é. Com o aumento da pressão, aumenta-se o ponto de ebulição da água. A água vai ferver lá para 120 graus Celsius e aí aquela válvulazinha começa a girar. Letra B. Diz que a temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Então, em condições normais de pressão e de temperatura, a água ferve a 100 graus Celsius. O que eu faço? Coloco a panela de pressão. Como eu coloco a panela de pressão, eu vou estar aumentando a temperatura, consequentemente eu vou aumentar o quê? A pressão. A água agora não ferve mais a 100 graus Celsius, ela vai ferver a 120. Por ela ferver a 120, a agitação molecular é mais rápida. Consequentemente, o cozimento se torna mais rápido. Então, a afirmativa correta é a letra B de bandeira. Vamos ver o videozinho, galera, só para vocês verem aí como é que a panela de pressão pipoca. Se liga na explosão. Tchau, fogão, viu? Beleza? Valeu, galera!